Suas auras se mesclaram, confundindo-se em cores brilhantes. Lábios e corações unidos, trocaram um impulsivo beijo. Desde que a vi imaginei se nossas vidas teriam sido dadas por Deus para nos juntar, confessou Gino. Agora tenho certeza. Quero vê-la todos os dias da minha vida. Eu também, Gino. Karen retribuiu a confissão. Não sei se poderia passar um dia sem você, a partir de hoje. Equacionando os pensamentos, Gino pensou em voz alta. Teremos dificuldades com papai e mamãe. Após refletir um pouco, explicou. Se para nós este momento é de felicidade, para minha família é muito delicado. Sem abrir mão do nosso futuro, creio que é melhor sermos prudentes, não revelando, por enquanto, nossos sentimentos. Penso que uma boa ideia será você ser admitida para trabalhar na usina, na função de auxiliar de assistente social. Assim, estaremos sempre por perto um do outro, pois tenho planos de logo inaugurar um ambulatório. Aliás, não será apenas ambulatório, proporcionaremos vários atendimentos a todos os nossos empregados e seus familiares. Segurando as mãos da jovem, perguntou. Você aceita o emprego? Karen percebeu que eram sensatas as palavras que ouvira. Calculou, de pronto, que também essa era uma forma de gravitar em órbita próxima ao mundo dos Orepes. Depois desses instantes mágicos que acabei de viver, nunca mais Gino me deixará, nem eu a ele. Vito vai morrer logo e Gino será o presidente efetivo da usina. Ficando perto dele, logo todos verão, inclusive a família, que entre nós dois não há apenas vínculos profissionais. Não só aceito, como exijo que a partir de hoje o senhor presidente nunca mais deixe de ver a atendente social da usina. Pela primeira vez o amor me visita. Eu te amo. Estava sendo absolutamente sincera. Os companheiros espirituais de Karen aproximaram-se do casal, receosos. Há tempos vinham aconselhando a procedimentos que lhes possibilitassem vingar-se dos Orepes, e justamente agora que vislumbravam vitória ficaram ressabiados pela presença de Letes. Nem se importavam comigo, mas com Letes a coisa era diferente, só seu tamanho já era realmente assustador. Compreendi o porquê de sua atual aparência. Vamos conversar. Letes dirigiu-se a eles, sem qualquer afetação. Letes falar era o mesmo que ordenar. Obedeceram. O gigante, com a maior calma, disse-lhes: precisamos de vocês. Por que nós não nos unimos para ajudar essa gente e para ajudar as famílias de vocês? Entreolharam-se, desconfiados. Ninguém se atrevia a abrir a boca. Contestar ou duvidar pode ser perigoso, pensavam todos. Pedi licença e ofertei. Sei que vocês, no fundo, não são maus. Foram machucados pelos Orepes e querem fazer justiça. É aí que reside o maior engano de todos os que assim procedem, já que a justiça somente pertence a Deus. Animado por não ser interrompido, prossegui. Pensem bem, quem queria ter um filho com a doença de Vito e ainda por cima com um tiro na cabeça? Quem queria estar agora no lugar dele? Ou no lugar de Marlene, de Aurélia, das crianças deles? Qual de nós? Letes, ouvindo minhas palavras, começou a soluçar. Marlene, balbuciou com voz entrecortada. Por essa, nem eu nem os outros espíritos esperávamos. Grossas lágrimas escorriam por aquele rosto de feições rijas, fato jamais imaginado por nós. Ver o gigante chorar foi algo que rompeu o clima de desconfiança e temor por parte dos espíritos infelizes. Cantídio, o chefe do bando, comovido, como se aquelas lágrimas entrassem no seu peito, qual um feixe luminoso de raio laser que penetra numa barra de aço,
teve despertado em seu coração um dos mais nobres sentimentos, a piedade. Com efeito, solidário com o homem grande à sua frente, e sem temê-lo, aproximou-se e abraçou-o, dizendo: Também tenho mulher e filhos com grandes problemas. Sua dor é igual à minha. Se eu valer para alguma coisa, conte comigo. Os companheiros, fiéis ao chefe, acercaram-se de Letes e todos queriam abraçá-lo, o que foi feito entre lágrimas que se misturavam. Raramente se vê cena de tamanha expressão. Pena que quase sempre é a dor que une, pensei, com os olhos lacrimejantes, seria tão bom se fosse só pelo amor. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 10. O trovão e a consciência. A declaração mútua de amor de Gino e Karen deixou-me feliz, compartilhando com eles da sua alegria. Karen, que há tempos eu não via entregue à autenticidade, trazia agora, interna e externamente, uma aura agradável. Vamos agora mesmo visitar Vito, propôs Gino, agindo com objetividade. Não era uma pergunta, era mais que um convite. Difícil de não aceitar, devido às circunstâncias. Karen tremeu. De imediato, percebi que sua aura perdeu a luminosidade nascente, passando a apresentar tons sombrios, principalmente na região cardíaca. Temia que suas mentiras fossem descobertas. Tudo estaria perdido, então. Justo agora que já colocaram um pé dentro da casa dos Orepes e já se pronunciava a ser possível colocar também a mão no dinheiro deles. Tinha a sensação de perigos se aproximando, quais trovoadas e ventos fortes que anunciam chuvas e tempestades. Gino captou a mudança brusca da jovem. Se não quiser, não precisa ir, amparou atencioso. Karen estava com o cérebro maquinando todos os possíveis desdobramentos de uma ida ao hospital e ser colocada frente a frente com Vito, estando Gino com ela. Será que ele vai me desmascarar? Pensava aflita. O que será de mim? Gino não me perdoará. Mas, também não posso recuar, agora é tudo ou nada. Despediram-se de Dona Pérola e foi com desmedido orgulho que a jovem pobre vislumbrou inveja nos vizinhos, quando entrou no luxuoso carro, em companhia de tão distinto cavalheiro. No trajeto da sua casa até o hospital, Karen não disse uma palavra. E o tempo todo raciocinando mil possíveis ocorrências. Em 999 delas, via-se irremediavelmente perdida. Vito, mesmo não podendo falar, diria com os olhos que ela era uma embusteira. Não teria perdão. Gino respeitou o que considerou ser um grande constrangimento. Trazia o peito oprimido, também imerso em profundas reflexões. Karen é uma criatura forte. Não sei se outra mulher, estando no lugar dela, teria coragem para fazer o que ela está fazendo. Como reagirá Vito quando vê-la chegar comigo? Será que é justo acrescentar-lhe mais esse sofrimento? Pensei melhor e considero, disse Gino a Karen, quando chegaram à porta do hospital, que talvez não seja caridoso nós dois chegarmos juntos à presença do meu irmão. Nunca, rebateu com firmeza Karen, calculando que recuar agora colocava em risco seu plano, implodindo. Quero mesmo que Vito nos veja, ao mesmo tempo. Ao invés de prejudicá-lo, isso será até bom, pois ele verá que você está de acordo com a ajuda que me pediu, referente a Aurélia e os 2 filhinhos que tem com ela. Aquela era a mesma Karen do passado, que eu tão bem conhecia, voluntariosa, reflexos mentais rapidíssimos, jogadora que arrisca tudo num único lance. Na recepção, receberam instruções para guardar.
Logo o Dr. Marcos veio ter com eles e conduziu-os a Vito. O médico, vendo Karen e Gino juntos, desfez quaisquer dúvidas. Realmente, aquela moça era parte integrante do drama no qual a família Orep se debatia. Devidamente equipados para transitar na área de infectologia, Gino e Karen acercaram-se do leito de Vito. Karen, por pouco, não desmaiou. Várias testemunhas invisíveis, eu inclusive, também estávamos chocados com o que vimos. É muito triste ter de informar o estado de Vito. Usar a palavra lastimável não seria suficiente. Pois Vito, penoso é dizê-lo, estava apodrecendo em vida. Mesmo os mais potentes antissépticos não conseguiam abafar ou disfarçar o cheiro insuportável que se desprendia do seu corpo. Como tantos poderosos, de todos os tempos, Vito era uma eloquente vítima da surdez moral à advertência de Jesus. O que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Gino, com grande esforço, manteve algum equilíbrio, físico e mental. Vito trazia os olhos vidrados. Sinto muito, informou Marcos piedosamente. É provável que ele nos deixe em menos de 48 horas. Não havia a menor possibilidade de diálogo entre os irmãos. Doutor, balbuciou Gino, preciso falar com ele, nem que seja por um minuto. Nessa fase terminal, esclareceu Marcos, suspender os sedativos será uma crueldade, pois as dores serão insuportáveis. Gino colocou a destra na fronte do irmão e entre pesadas lágrimas elevou seu pensamento até Jesus. Mestre Jesus, médico das almas, busco o Senhor com o espírito em prantos, para pedir-lhe que uma bênção especial envolva meu irmão. Deixe, mestre, ele falar um pouquinho comigo, antes de retornar à pátria espiritual. Quero dizer-lhe que o amo. Sempre amei e sempre o amarei. Assim, ele ficará um pouco mais fortalecido para enfrentar as pesadas dificuldades que o aguardam. Só isso quero falar, se Deus permitir. Karen não suportou o clima pungente. Pela primeira vez na vida, não pensou nem sentiu nada, a não ser compaixão, uma profunda piedade. Marcos, também sensibilizado, trazia seus pensamentos aureolados por sentimentos cristãos. Nesse preciso momento, Letes, os espíritos que não deixavam Karen, e eu, ficamos extasiados com o que vimos. Um círculo de luz intensa atravessou o teto, passou pela mão de Gino e envolveu a cabeça de Vito. O círculo luminoso girava em pequena velocidade, sob um eixo imaginário. Aos poucos ficou colorido, tomando diferentes tonalidades e aumentando a velocidade do movimento giratório. Embora estivesse na cabeça de Vito, as luzes coloridas percorriam todo o seu corpo. Mesmo sob poderosos sedativos, movimentou os olhos. Marcos julgou-se diante de um milagre. Conhecendo a dose de sedante a que Vito estava submetido, sabia que aquela reação não era possível. Não era possível, mas era real. Sem tirar a mão da fronte do irmão, Gino disse-lhe: Vito, meu Vito, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te amo, meu irmão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O paciente piscou 3 vezes. 3 vezes assim, uma vez é não. Esclareceu Marcos estupefato, mas solícito. Não quero cansá-lo, prosseguiu Gino, mas é preciso que você fique sabendo que estamos cuidando de tudo e de todos. Vito cerrou vagarosamente as pálpebras, demonstrando que tinha entendido e que isso o tranquilizava. Você quer falar alguma coisa? 3 piscadas. Sobre a usina. 1 piscada. Sobre papai e mamãe. 3 piscadas. E uma lágrima boiando em cada olho. Penso que imagino o que é.
você os ama. Vito confirmou. Gino continuou. E quer pedir perdão a eles. Nova confirmação. Gino seguiu. Mais alguma coisa? Sobre Marlene. Uma piscada. Sobre seus filhos. Vito fechou os olhos e não os abriu. Gino tentou decifrar o gesto. Karen, achegando-se, sem qualquer sentimento de repulsa, colocou a mão na face de Vito e, olhando-o fixamente, disse para Gino: fale sobre Aurélia e os 2 filhinhos. Vito abriu os olhos, fitando Karen demoradamente. Depois, piscou 3 vezes. Karen prosseguiu. Gino, sua conhecida, aqui ao meu lado, é uma boa moça. Ela me disse que você pediu-lhe para cuidar de Aurélia e dos seus filhinhos e também para eu ajudá-la nessa tarefa. Vito piscou repetidamente, mais do que 3 vezes. Aurélia está muito doente, em estado grave. Gino, nesse ponto, não perguntou, simplesmente informou: talvez não se cure. Karen é pobre e sozinha não poderia ajudá-la, ainda mais que ajuda também a família. Já que esse é o seu gosto, vou cuidar para que Karen assista a Aurélia e os filhos. Vito confirmou. Piscar significativamente por 3 vezes foi um dos últimos esforços físicos conscientes que aquele corpo arrebentado conseguiria realizar. Suas lágrimas, porém, como que vindas da alma, molharam as mãos de Gino e de Karen, cujo contato não fora interrompido. Gino sentiu que não poderia prosseguir, pois Vito dava sinais de desfalecimento. Reunindo forças, disse ao irmão, como despedida: não sou ninguém para comentar sobre sua vida, principalmente com Aurélia e com Karen. Quero que você fique sabendo que vou ajudar as 2 e as crianças. 3 leves movimentos dos olhos cerrados confirmaram a Gino que o irmão ouvira e aprovara. Se você não se importar, completou Leal, eu e Karen uniremos nossos destinos. Vito não pode mais piscar. Entrou em coma profundo. Obrigado, amigo Jesus, disse Gino elevando o olhar. Retiraram-se. Gino conduziu Karen à residência dela. Voltaremos a nos ver, na usina, declarou Gino ao se despedir. Por favor, compareça à sede, para ser contratada. Gino, ao deixar Karen, foi direto para o seu lar. Ainda sob o peso das fortes emoções vividas, contou aos pais o diagnóstico do Dr. Marcos sobre Vito. Adiou as notícias sobre Karen, Aurélia e os filhos dela com Vito. Entre lágrimas, Lisa e Guerino entenderam que estava próximo o fim de Vito. Gino retornou à sede da usina e sua primeira providência foi determinar a gerência de recursos humanos que contratasse Karen, na vaga de auxiliar de assistente social, com exercício na usina. Poucas horas após, ele recebeu um telefonema do Dr. Marcos, pedindo sua presença no hospital. No mesmo instante atendeu. Julgou que talvez Vito estivesse expirando. Ao chegar, Marcos tranquilizou-o. Seu irmão está no mesmo quadro que vimos de manhã. Chamei-o aqui para conversarmos sobre providências inadiáveis. Considero indispensável que você saiba que aquela jovem, Karen, declarou ter mantido um relacionamento sexual com seu irmão, fato que ele não confirmou. Por isso, sugiro que ela seja imediatamente submetida ao correspondente exame. Tais palavras tiveram o efeito de um torpedo na alma de Gino. Pensou rápido. Como isso não tinha passado pela minha cabeça, antes? Meu Deus, e se ela também estiver contaminada? E, agora, penso também nos filhos de Aurélia, e se eles também? Marlene, até me esqueci, será que ela? Marcos, por favor, solicitou aflito, providencie os exames em Karen e também nas crianças de Vito, os 2 sobrinhos, que ainda não conheço. Penso que,
Sendo médico, você terá mais facilidade do que eu para conseguir isso. Gino informou o telefone de Karen em que o hospital Aurélia estava internada para dizer do paradeiro dos filhos. Aduziu, mal podendo disfarçar o desconforto de tantos temores que o assaltavam. Tentarei convencer Malene, a esposa de Vito, a ser examinada. Farei isso com todo prazer, concordou Marcos. Aliás, como obrigação. Ia falar sobre essas outras pessoas, mas vejo que você também já pensou nelas. Outra coisa, Gino, por favor, não considere que estou sendo intrometido, quanto a Karen, mas considero que talvez ela esteja correndo sério risco. Se estiver contaminada, será prudente combater a doença antes de ela se espalhar pelo organismo. Além do mais, sendo seu amigo, sinto-me duplamente responsável pela saúde de Karen, a quem percebi que você quer bem. Gino comoveu-se. Abraçou Marcos com afeto. O médico franziu a testa. Desculpe-me, Gino, falou Marcos, porém há algo mais grave e muito mais urgente. Pelo amor de Deus, Marcos, o que é? Mesmo estando num ambiente reservado, Marcos abaixou a voz. Seus pais, há pouco, procuraram o diretor-geral deste hospital, Dr. Rubens, e solicitaram que os sofrimentos de Vito sejam interrompidos imediatamente. Jesus Cristo! Não é possível. É sim, Gino. Quando liguei para você, eles tinham acabado de sair daqui. Lamento ter que informar, também, que nossa diretoria nem ficará sabendo disso, pois o Dr. Rubens me contou o pedido dos seus pais, solicitando minha colaboração para atendê-los, exigindo-me sigilo total. E o que você vai fazer? Estou preocupado com tudo isso. Não é do meu feitio acovardar. Provocar a morte de um paciente, desenganado e com terríveis dores, mesmo que dentro de uma ótica piedosa, para mim não passa de covardia. Não consigo entender como o Dr. Rubens, que tanto admiro pela competência médica, aceite a eutanásia. Doenças foram feitas para serem combatidas, aduziu sereno pela medicina. E considero que a medicina terrena é uma grande bênção de Deus para toda a humanidade. Se a medicina fugir das doenças, abandonando tal combate, quem neste mundo as substituirá? O que pensar de tantos e tantos benfeitores que sacrificaram suas vidas em pesquisas, concluiu filosofando, buscando a cura de tantas e tantas moléstias. Aqui estariam reduzidos os profissionais da medicina que aceitassem a incumbência de tirar a vida de um paciente, mesmo em estado terminal. Independentemente do nosso juramento de lutar até o último instante para salvar vidas, que direito nos assistiria para antecipar o túmulo a um filho de Deus? Gino sentiu grande conforto. Não se enganar a respeito de Marcos. Era ele um profissional digno e, mais que isso, um amigo seu. Gino e Marcos não podiam nos ver, a mim e a Letes. Por sugestão de Florencio, tínhamos acompanhado Gino ao hospital. Pudemos sentir que aqueles dois homens deixavam entrever de suas auras uma agradável irradiação. O que podemos fazer? Perguntou Gino. Se for obrigado a esse ato, que considero imperdoável, antes me demitirei deste hospital, e talvez, da própria medicina. Prático, Gino propôs uma estratégia. Dentro de uma hora, mais ou menos, manteria plantão permanente junto ao irmão, impedindo a quem quer que fosse fazer algo com ele. E assim foi feito. Gino retornou ao escritório central da usina, reuniu os diretores presentes e com eles despachou todos os casos pendentes. A seguir, informou a secretária, Rita, que, se necessário, o procurasse no hospital, onde ficaria por tempo indeterminado, assistindo ao irmão. Há muito Rita admirava o Sr. Gino Rep, tão diferente do seu chefe, embora do mesmo sangue.
Senhor Gino, ofertou percebendo a preocupação do novo chefe. Sei que o senhor talvez não precise de mim, mas gostaria de ajudá-lo. Conte comigo, para qualquer providência. Muito obrigado, Rita. Agradecido pelo inesperado apoio, Gino respondeu. Não me esquecerei da sua generosidade, nessa fase difícil para minha família e para a família de Vito. Estando ausente daqui, ficarei tranquilo sabendo atento ao serviço na usina e mantendo-me informado dos principais acontecimentos. Se precisar, é só dizer, confirmou Rita alegre por ter sido aceita. Saindo dali, Gino retornou ao hospital e procurou o Dr. Rubens. Dr. Rubens, foi conciso assim que foi atendido. Penso que meu irmão tem pouco tempo de vida. É isso mesmo, interrompeu o Dr. Rubens. Lamento muito, Dr. Gino continuou falando mansamente, conselheiral, tentando ajudar. Fique à vontade. Seus pais já conversaram a respeito. Como estava dizendo, Gino foi incisivo, ante a gravidade do estado do meu irmão, decidi ficar com ele até o fim. Surpreso e um tanto desentendido, Rubens explorou. Pelo que estou entendendo, o senhor quer. Quero ficar com ele até Deus convocá-lo para retornar à pátria dos espíritos. Olhando fixo no diretor, arrematou. Sempre fomos muito amigos, eu e Vito. Minha presença dará a ele algum conforto e a certeza de que não foi abandonado. Dentre tantas infelicidades que a AIDS provoca, a pior é a solidão dos últimos momentos. Penso que o senhor, melhor do que ninguém, compreende o que quero dizer, principalmente sobre o apoio moral devido aos moribundos, completou contundente. Sim, sim, respondeu Rubens, confuso, pensando. Os pais solicitaram alívio imediato e definitivo para o filho. Penso que pode ser feito com a maior facilidade, dadas as circunstâncias, e, agora, vem o irmão, sucessor total nos negócios da família, e decide justamente o contrário. O médico ponderou que melhor seria ficar com o Sr. Gino, pois qualquer coisa que fosse feita agora, para atender aos pais, poderia trazer sérias complicações perante a lei. Além do mais, Vito não demoraria mesmo a morrer. Peço ao senhor que cuide pessoalmente para que nada falte a Vito, solicitou Gino. Sei que ele está sendo muito bem tratado aqui e quero que continue assim. Inclusive, a partir de agora, ele não ficará nem mais um minuto sem mim ou algum conhecido íntimo. De acordo? Arrematou ordenando. Sim, sim, voltou a balbuciar Rubens. Dali mesmo Gino foi ter com o irmão. Eu e Letes o seguimos. Não havia nenhuma entidade infeliz no apartamento. Logo percebi o motivo. Florêncio, que velava, cumprimentou-nos fraternal. Gino, acercando-se do irmão, trazia no peito a alegria dos justos, quando procedem de acordo com os ditames da consciência emoldurada pela moral cristã. De avental, luvas, touca e máscara, aproximou-se do leito. Colocou as mãos sobre a cabeça de Vito e aplicou-lhe um passe. Sua simples presença modificou o triste ambiente material. As enfermeiras que a miúde vinham inspecionar o paciente e toda a aparelhagem a ele ligada sentiram um grande conforto vendo aquele jovem junto ao irmão, em oração. Observei um fenômeno interessante, invisível aos encanados, Vito, espírito, vagando distante dali, caindo e levantando, qual um bêbado, unido ao corpo por um enevoado cordão fluídico, foi atraído para perto daquele equipamento mal cheiroso e altamente deficitário. Florêncio ajudara a unir esse retorno, transmitindo-lhe suas energias fluídicas, acopladas às energias magnéticas que colhera de Gino, no passe. O fato é que Vito saiu do torpor espiritual, embora seu organismo permanecesse letárgico. Alterado e trazendo na expressão as marcas profundas do desespero e da dor, viu-nos, Florêncio, Letes e eu. Atirou-se aos pés de Florêncio.
San Giorgio, meu filho em prantos, implorou atormentado. Ajude-me, pelo amor de Deus. Estou morrendo, ou nem sei se já estou morto, não aguento tanta dor, por piedade, ajude-me. Conhecendo que Vito estava fixado na existência anterior, na qual fora seu pai, Florencio respondeu: Pai querido, tenha fé em Deus, que é o nosso Pai e sempre quer o melhor para nós todos. A dor nos mostra quando nos afastamos dele, cometendo maus atos, tendo comportamento equivocado. Vito, na personalidade do poderoso magnata italiano Ezio Repe, captou alguma coisa. Estou arrependido, 1000 vezes arrependido. Não sei o que fazer, chame um padre, dê bastante dinheiro para a igreja, mande eles me ajudarem. Entrando em pânico, ao olhar para seu corpo, descontrolou-se. Socorro, estou podre, estou morto, não quero morrer. Florencio acalmou impondo as mãos sobre sua cabeça. Vito, espírito adentrou com dificuldade o corpo que lhe próprio levara à ruína. Subitamente, com leves contrações físicas, abriu os olhos e viu Gino segurando um livro, com a outra mão pousada no seu peito. O toque daquela abençoada mão confortava-o, acalmando-o. Viu o título do livro, cuja capa estava voltada para ele, o Evangelho segundo o Espiritismo. Gino percebeu que o irmão despertara, mas prosseguiu na leitura, pois um segundo antes abrir o livro, aleatoriamente, passando a ler em tom brando uma lição do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Florencio acariciava Vito, mantendo-o desperto. Mesmo na grande perturbação que mergulhara, Vito apreendeu algo da mensagem evangélica. O suicídio, longe de resolver problemas, agrava-os. Surpreso e feliz, Gino viu o irmão com os olhos abertos. Vito, disse-lhe intuído por Florencio, nunca é tarde para consertarmos os estragos morais que todos fazemos, prejudicando a nós mesmos e aos outros. Deus é Pai de bondade e de amor. Jesus, nosso Mestre, ensinou-nos a perdoar, ficando claro que o perdão é divino. A melhor maneira de corrigir o mal é produzir um bem. Auxiliado mentalmente por Florencio, Vito conseguiu conduzir seu pensamento, unindo os ensinamentos evangélicos que acabara de ouvir à triste experiência provocada pela tentativa de suicídio. Pensou nos erros que cometera, pouco ou nenhuma caridade, esbanjara dinheiro, sempre, não tinha sido um bom filho, nem um bom marido, nem um bom pai. Suas ligações promíscuas com mulheres tinham causado sua ruína física, além de contaminar Aurélia, a quem devotava seu afeto, seu carinho, talvez seu amor. Nesse retrospecto, lágrimas sentidas molharam o rosto do paciente, testemunhando que sentimentos sinceros andam, quase sempre, de parceria com elas. Ali, vendo Vito chorar, sabendo que suas lágrimas atestavam o nascimento do bendito sentimento do remorso antessala da renovação moral, como não chorar também? Florencio olhou-me paternal. Depois dirigiu olhar semelhante para Letes, pois ele também chorava. Vito, entre tantas autorrecriminações, todas salutares, teve um pensamento positivo sobre si mesmo. Só fui um bom irmão, pois sempre amei Gino. Teria Gino captado tal pensamento? Certamente, já que no mesmo instante acariciou a face de Vito, surpreendendo a todos nós, assistentes, encarnados e desencarnados, soltou a máscara e beijou o rosto do irmão, cheio de feridas. Meu irmão disse, meu melhor amigo, eu te amo. Uma anestesia não teria feito melhor efeito. Vito adormeceu tranquilo, pela primeira vez depois de muitas noites, experimentando alguma paz. Florencio pediu-me que permanecesse, retirando-se com Aletes. Já havia estrelas no céu quando Rita veio visitar o Sr. Vito. Comprovando ser secretária do Sr. Orepi, foi admitida e equipada com a indumentária requerida.
trazia candente remorso por ter prestado informações íntimas sobre o patrão, passando-as para Karen. Gritava à sua consciência que era urgente amenizar tal erro. Penitenciando-se, decidir ajudar, de alguma forma, sendo conduzida à suíte do Sr. Orep, sentiu-se muito mal quando se aproximou. O cheiro, mesmo com a porta fechada, era terrível. Quando o adentrou, quase deu um grito de espanto. Viu o Sr. Vito, desfigurado, todo ligado a aparelhos médicos, tendo o Sr. Gino ao lado, acariciando-lhe a cabeça semi-enfaixada por causa do curativo no grave ferimento. Rita lembrou-se de como o patrão era vaidoso de sua vasta cabeleira, agora reduzida a poucos fios. Teve ímpeto de retornar, de correr de volta para a rua. Sobrepondo-se, porém, ao impulso de fuga, o intuito sincero de colaborar fez com que ela se refizesse rápido e ficasse. Surpreendeu o Sr. Gino ao colocar a mão no seu ombro e afirmar com serenidade e energia: "Vim para ficar durante a noite. O senhor pode ir para a sua casa. Já avisei meus pais e considero importante que o senhor descanse, pois pelo menos por algumas horas talvez tenha que permanecer amanhã na usina, onde estão acumulados vários problemas, aguardando sua decisão. Fique tranquilo. Havendo necessidade, chamarei o senhor imediatamente." Gino comoveu-se. Com admiração e concordância, tomou as mãos daquela moça, sobre cuja vida pouco sabia. "Deus lhe pague", Rita disse-lhe. "Vou para casa, pois preciso mesmo muito conversar ainda hoje com meus pais. Por favor, recomendo antes de se retirar, fique o tempo todo com Vito e verifique sempre o que fazem com ele. Questione tudo. Esteja muito atenta, pois durante a noite será prudente redobrar os cuidados. Por favor, se julgar necessário, impeça qualquer procedimento anormal, chamando-me em seguida." Até então, estive com Rita, transmitindo-lhe quadros de ajuda a Vito. A jovem registrou intimamente minha sugestão e mesmo sem entender o rigor da recomendação do seu novo chefe ou acatou ambas. Gino fez um último pedido, antes de se retirar. "Fique com esse exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo e, por favor, leia algumas lições, em voz baixinha. Mesmo que aparentemente ele não esteja ouvindo, estou certo de que, em espírito, a mensagem produzirá bons efeitos, confortando-o." Ao pegar o livro, um dos dedos de Rita já o entreabriu, no capítulo 5, número 28, na Mensagem Espiritual de São Luís, transmitida em Paris, 1860, contendo vigoroso alerta contra a eutanásia. Rita, presente, era aval de defesa suficiente para Vito, contra agressores invisíveis. Os espíritos que sempre acompanhavam Karen estavam pelas proximidades. Fui ter com eles. Com alguma dificuldade, consegui convencê-los a ajudar Rita, sendo-lhe companhia. "Pelo bom irmão desse doente pecador nós vamos ficar de guarda por aqui", responderam. Agradeci o apoio e pela primeira vez abracei um por um. Estávamos todos comovidos. Culminando o bom momento, surpreendeu-nos um fato singular que aconteceu a seguir. De minha parte, mesmo sabendo como Deus é bom, infinitamente bom, maravilho-me com lances considerados casuais. A mesma coisa sentiram os demais espíritos que estavam ali. Não fazia nem 2 minutos que Gino tinha nos deixado, o Dr. Rubens entrou na suíte, de mansinho. Rita, de costas, sentada na cama e lendo o Evangelho, na página em que seu dedo entreabrira, não percebeu a entrada do diretor-geral do hospital, que vinha supervisionar como estava o paciente. Rita murmurava algo. Rubens, cauteloso e silenciosamente, aproximou-se. Vito não dava mostras de estar desperto. Procurando ouvir o que dizia a moça,
Rubens ouviu o que ele estava lendo. Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos. Em qualquer extremo que esteja moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões. Rubens empalideceu. Até parece que estava sendo submetido a um veemente libelo condenatório. Rita, sem detectar sua presença, prosseguia. Sei muito bem que há casos aos quais o médico estava sem fala. O que ouvira implodiu em sua alma o mito da eutanásia, terrível segredo que o trouxera até ali, indeciso, entre as ordens conflitantes dos familiares, se ainda pensava ser justo executá-la em benefício de pacientes em estado terminal, inverteu o conceito. Até parece que o céu se abriu para me condenar, pensou, pois como justamente quando entrei esta jovem estava lendo essas coisas. Percebi como se processara a coincidência. Florencio, que retornara, havia induzido Rubens a ir naquele instante até ali. E, não há de ter sido por acaso que Rita ao abrir o Evangelho a lição versasse justamente sobre a chamada morte piedosa, que melhor seria chamar-se morte antes da hora. Florencio olhou-me significativamente, aprovando o meu pensamento. Após uma pequena pausa, Rita concluiu a leitura. Ponto ao materialista, que não vê senão o corpo, abrandai os últimos sofrimentos quanto esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Rubens retirou-se. Vivesse 100 anos, jamais executaria a eutanásia. Já realizara tantas. Após todas elas, seu senso profissional conferia-lhe o sentimento de haver cumprido um piedoso dever. Recriminava-se, intimamente, penso que estava louco, em querer competir com Deus. Na alma daquele médico, a lição evangélica reverberara qual trovão, despertando-lhe a consciência, adormecida pelos falsos conceitos mundanos, tão mais perigosos quando travestidos de falsas premissas. Telefonou para Marcos e contou-lhe o que havia acontecido. Pediu-lhe ignorar o diálogo referente ao Sr. Orep, pois mudara de conceito quanto a abreviar a morte de pacientes terminais. Já pedi perdão a Deus, disse o sincero e leal pelas inúmeras vezes que o desrespeitei, agora peço a você que me perdoe por tê-lo envolvido na minha loucura. Marcos foi ao hospital abraçá-lo, enlevado diante da grandeza de alma demonstrada por Rubens, passando a admirá-lo mais, já que, como profissional, o considerava um dos melhores, na área médica a que se dedicava. Rita nem ficou sabendo que Rubens ali estivera. Após mais alguns instantes, senti impulso de ir até a casa do Zorep, acompanhar Gino. Quando Gino chegou, eu já o esperava. Após tomar banho e jantar, reuniu os pais e disse-lhes: estive com Vito até há pouco e sei que ele não tardará a nos deixar. Seu estado é desesperador. É bom nós conversarmos, meu filho, atalhou Guerino. Eu e sua mãe, com o coração machucado e em prantos, tomamos uma decisão muito difícil relativa ao nosso Vito. Imagino qual seja, papai, adiantou-se Gino. Conheço o seu coração e o de mamãe, por isso, estou certo que vocês querem o bem de Vito. Dona Lísia abraçou o filho, chorando dizendo: só Deus sabe o quanto este velho coração de mãe tem chorado. Minha dor não tem limites. Prefiro perder meu filho do que vê-lo sofrendo tanto. Por amor é que desejo a morte dele. Não conseguiu prosseguir. O pranto sufocou-a. Guerino chorava também, copiosamente. Gino, buscando forças, fixou o pensamento na meiga figura do mestre Nazareno e orou, intimamente:
Jesus amado, preciso mostrar a papai e mamãe o equívoco deles. Vito errou e agora só Deus, nosso Pai, decidirá quando ele retornará à vida espiritual. Meus pais são bons e amam Vito. Tenho que lhes mostrar como é contrário às leis de Deus abreviar esse retorno. Ajude-me, sublime pastor. Vendo Gino orar e também ser envolvido por luzes, passando a iluminar espiritualmente a sala, emocionei-me bastante e juntei minha prece à dele. Gino de forma carinhosa beijou a mãe, que mais confortada parou de chorar, apenas soluçando de vez em quando. Passou a mão sobre a enrugada fronte do pai. Sei que vocês não são espíritas, disse-lhes, mas sei também que são cristãos. E a principal lição do Evangelho de Jesus é o amor. Para que o amor esteja entre nós, criaturas ainda cheias de limites morais, é fundamental o exercício constante da paciência, que gera tolerância, que traz o perdão. Quando erramos sempre esperamos que os outros compreendam e não nos devolvam os prejuízos que lhes causamos com nossos erros. Quando alguém está diante de um erro humano, não tenha dúvida que por trás está também alguém doente. E aqui me refiro ao espírito, que é eterno, e não ao corpo, sua vestimenta em cada vida terrena. Guerino e Lísia sempre admiraram a sabedoria do filho mais novo. Nunca, porém, tinham entendido como é que ele podia ser espírita. Pareceu-me que naquele preciso momento começaram a encontrar a resposta. Todas, ou quase todas as pessoas, prosseguiu Gino, muito calmas, são benevolentes com os acidentados, tendo o divino impulso do socorro urgente, ante os terríveis quadros de ferimentos graves. Nesses casos, é o amor puro que age, condicionando o instinto para o auxílio sem restrições. A saúde de Vito há algum tempo vinha preocupando seus pais, pois vários sintomas não podiam ser disfarçados. Quando um emagrecimento súbito atingiu, o quadro patológico desenhou prenúncios terríveis, que os exames confirmaram. Poucas pessoas no mundo poderão avaliar o sofrimento dos pais de um aidético. Em todo aidético, uma estupor espiritual, quando ocorre em sua vida a inversão abrupta da alegria em tristeza, quando a vida prazerosa se torna um inferno. Perguntam, 24 horas do dia, como é possível que o sonho dourado se transforme num pesadelo? Mãe e pai, Gino retomou, se eu fosse acidentado e ficasse impossibilitado de ir para o hospital, vocês teriam a coragem de me sacrificar no local do acidente? Não da forma como se procede com animais que sofrem fraturas irreversíveis, mas talvez disfarçando o golpe fatal. Dona Lísia olhou para Guerino, com os olhos dilatados. Nunca, nunca, respondeu, quase gritando. Foi o que pensei. Graças a Deus. Abraçou ternamente os pais e conjecturou. Sempre poderá aparecer alguém para ajudar, ou mesmo acontecer alguma coisa inesperada, um milagre, talvez. Isso mesmo, meu filho. Nossa Senhora Aparecida já salvou crianças se afogando no meio do rio. A senhora sabe por qual razão? Porque não era chegada a hora de ir para Deus. Então, mãe e pai, só Deus, nosso Criador, sabe aquela hora, não é mesmo? Claro, meu filho. Guerino respondeu, enfático. Deus é nosso Pai e Jesus nosso irmão. Gino consolidou seu raciocínio. Está nas Escrituras Sagradas que nenhum pai oferta pedra ao filho que pede pão, nem dá uma cobra àquele que lhe pede peixe. Deus dá sempre coisas boas a todos os seus filhos. Vocês são os melhores pais do mundo. Agradeço a Deus ser filho de vocês. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Guerino e Lísia envolveram o filho, comovidíssimos. Gino, com sinceridade, mas também com extrema cautela, tocou no ponto. Sei do amor de vocês por Vito. Tudo o que querem é o bem dele.
Agora que uma tragédia o vitimou, mais do que nunca, temos que nos voltar para Deus. Ele é o Pai de bondade. Pai que ama eternamente todos os seus filhos. Pai compreensivo que perdoa os nossos erros. Como será esse perdão? Questionou respondendo ele mesmo. Proporcionando-nos infinitas oportunidades de repará-los. Voltou a perguntar. Quando começamos a reparar nossos erros? Respondeu, ainda. No instante em que o arrependimento encontra aberta a porta do nosso coração. Elevando o olhar, completou. Conversei com Vito hoje de manhã e ele me disse que está arrependido. Lisa e Guerino ficaram assombrados diante do que ouviram. Ele falou que estava arrependido, disse Lise. Sim, mãe. Só podia falar com os olhos, respondendo sim ou não. Mas pediu para nós o perdoarmos. Nós? Pois é, Gino foi bem natural. O danadinho tem mais 2 filhos com outra mulher. Os pais se assustaram. Quando ele deixou Marlene, passou a viver com uma mulher chamada Aurélia, prosseguiu Gino, criatura simples, que ele considera o verdadeiro amor da sua vida. Uniram-se dessa união nasceram 2 meninos, um tem 2 anos e o outro quase 1 ano. Então, temos mais 2 netos. Ao perguntar, os olhos de Guerino estavam iluminados. E eu mais 2 sobrinhos, completou Gino. Onde estão? Perguntou Dona Lise. Aurélia está internada num outro hospital, em fase terminal, com a mesma doença de Vito. Quanto às crianças, pedi ao Dr. Marcos para examiná-las. Gino julgou prudente, no momento, não desviar o diálogo para esse ângulo. A duração da vida terrena retomou o principal influi decisivamente na vida espiritual. Todas as ações que praticamos são a única bagagem que a alma leva. Por isso, é que Deus deixa cada um viver o tempo certo. Não sendo a hora do retorno, ninguém é convocado por ele. Os que antecipam este momento, cometem grande equívoco, pois o sofrimento é muitas vezes multiplicado para eles, quando aportarem no mundo dos espíritos. Verão que a vida jamais se interrompe e que morrer não é morrer, mas sim, mudar de plano, ou de mundo. Vito tentou o gesto extremo, pensando que resolveria o problema que o atingiu. Deve ter ficado alucinado quando viu o resultado dos exames médicos e não suportou a vergonha que teria de enfrentar e que traria para nós. Por isso, imaginou que, morrendo, tudo se resolveria. Mas Deus o protegeu e sei que o seu anjo da guarda, não podendo impedir o tiro, que seria fatal, pelo menos atrapalhou a pontaria. O fato é que o nosso Vito está vivo. Para ele, cada segundo é importante agora. Não devemos pôr a perder essa bênção divina. Cada instante que ele ficar conosco deve ser aproveitado para a transmissão de recursos que irão ajudá-lo quando nos deixar. Quais recursos? Perguntou Dona Lise. O Evangelho, mãe. Falando das lições de Jesus para ele, seu espírito se fortalecerá e terá forças para o despertar no mundo do qual tantas e tantas vezes saímos e para o qual voltamos. Mas ele pode ouvir. Seu espírito ouvirá tudo o que dissermos sobre as coisas de Deus, ensinadas por Jesus. Será? Não tenho a menor dúvida. Lísia olhou para o marido interrogativamente. Nada será feito a Vito para abreviar sua morte. Gino aliviou a tensão. Dei ordens expressas no hospital, a respeito. Ficarei junto a ele o mais possível. Quando não estiver eu, com ele estará sempre alguém de confiança. Guerino juntou as mãos, fechou os olhos e exclamou. Graças a Deus. Lísia apertou a mão do marido. Arrependidos e felizes, viam afastada a eutanásia da sua consciência.
As palavras de Gino convenceram-lhes. Percebi Gino agradecendo ao alto. Agradeci também a Jesus tanta bondade. Eutanásia, eutanásia, pensei, que tremendo engano os homens cometem ao revestir a piedade com o manto da ignorância e da imprudência. Ignorância, por desconhecer suas consequências, impeditivas de aproveitamento dos últimos instantes de vida terrena, nos quais, em apenas um segundo, às vezes, o suicida, o doente ou réprobo, vê escancarada à sua frente a face da verdade, imbuindo-se do entendimento da dor, quando, então, se arrependem do gesto deslocado ou das más ações que cometeram, imprudência, porque a vida é um presente divino, decorrendo que somente a Deus pertence o direito de ajuizar seu início e término, pelo que, quem interfere, num ou noutro ponto, arvora-se em Deus, o que ninguém é, pois só existe um. Gino, após orar, teve um pensamento maravilhoso, lembrou-se da parábola do filho pródigo, narrada por Jesus e considerou a hipótese de trazer Vito para casa, para que sua desencarnação, que não tardaria, transcorresse junto àqueles que o amavam. Propôs aos pais a remoção, sendo prontamente decidido que assim seria. Telefonou imediatamente para Marcos e solicitou que providenciasse a transferência, naquela hora mesma, embora já noite. Marcos atendeu e 2 horas depois Vito retornava ao lar paterno, assegurada a manutenção médica da assistência que necessitava. Uma enfermeira estaria permanentemente à disposição da família, sendo alojada num quarto de hóspedes. Cuidaria da higiene do paciente, da asepsia do ambiente e ministraria os remédios, que não eram poucos. Rita foi dispensada por Gino, sentindo-se gratificada por ter podido ajudar. Marcos transmitiu aos familiares instruções precisas dos cuidados que deveriam tomar, para que acidentalmente não se infectassem. No dia seguinte, Marcos convocou Karen ao hospital e explicou-lhe que seria prudente submeter-se a um exame, para verificar sua saúde. Num primeiro instante Karen revoltou-se, mas logo raciocinou que o exame, cujo resultado sabia que seria negativo, constituiria mais uma prova para robustecer a crença da sua ligação íntima com Vito, inexistente, aliás. Após a coleta de sangue, Karen pediu a Marcos para ir com ela visitar Vito. Assustou-se ao saber que o paciente não estava mais internado ali. Teria morrido esta noite, pensou, aflita. Marcos tranquilizou-a, informando que, a pedido da família, Vito tinha ido para casa. Então ele está com os pais? Sim. Gino e os pais, sabendo que Vito tem pouco tempo de vida, ficarão com ele até o fim. Karen desarvorou-se. Aquele fato novo vinha de alguma forma, indefinida, mudar todo o panorama que ela desenhara. Porque Gino não lhe informara tão importante decisão. Considerou que Vito, enquanto vivo, seria sua garantia de aproximação de Gino e do dinheiro dos Orepes. No hospital, tendo livre acesso, podia a qualquer hora aproximar-se de Vito, mas não na casa dos pais dele. Aliás, tinha sido ali, no hospital, que praticamente Gino a pedira em casamento, quando perguntou ao irmão se ele não se importava com a união deles. O que pensariam os pais de Gino quando soubessem que ele pretendia unir sua vida à terceira mulher na vida de Vito? Não estariam eles em permanente suspeita de que ela também estivesse contaminada com a AIDS? Tais pensamentos fizeram com que a visitasse um breve arrependimento de ter ido tão longe no seu plano. Mas logo expulsou qualquer sentimento mais nobre, raciocinando que no ponto em que estava não havia mais a menor possibilidade de retorno. Era agora ou nunca. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer,
e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 11. Âncora de isopor. Karen estava elucubrando uma forma de se manter próxima de Vito, que ela considerava sua âncora no plano de enriquecer, não permitindo que o barco da sua vida continuasse navegando sem rumo, mantendo-a cativa no mar da pobreza. Sonhava com o oceano da fortuna. Mas, no lado Zorep, que forças teria para manusear os fatos, direcionando as circunstâncias para a prosperidade do seu plano? Sentia-se mais ou menos alijada daquele processo que ela própria criara, uma vez que Gino não lhe participara a remoção de Vito, nem mesmo trocando uma única ideia com ela, a respeito. Todos esses pensamentos eram só seus. Seus contumazes companheiros invisíveis tinham permanecido junto a Vito, atendendo o convite de Letes. Antes, tinham ido para a casa dos Zorepes e foi lá que, após ouvir o diálogo de Gino com os pais, mais sensibilizados ficaram. Letes, aliás, sem ser nomeado, era agora seu chefe. Tinham acompanhado a leitura feita por Rita, sobre a eutanásia, cujo entendimento consolidaram e logo após, ouviam Gino expor a lógica espírita, usando outras palavras, mas trilhando o mesmo raciocínio do texto evangélico. Karen, sozinha, isto é, sem a assessoria nefasta que até então cultivara, não tinha mesmo a desenvoltura mental. Estava confusa. Surpreendi-me, interrogando-me, pois então, você não é o anjo da guarda dela. O que está esperando para ajudá-la? Tomei a iniciativa, sugeri mentalmente ao Dr. Marcos que, levando Karen, fosse visitar Aurélia. Sabia nos últimos instantes, como encarnada, pois Florencio, de algum ponto indefinido pelos canais do pensamento, me alertara disso, há pouco. Marcos registrou minha sugestão e anuiu. Convidando-a. Karen, Gino solicitou-me examinar os filhos de Aurélia, a outra companheira de Vito. Você não quer me acompanhar? Fazendo o convite, Marcos atrapalhou-se um pouco ao qualificar Aurélia. Mas estava convicto da necessidade de ela ser amparada e Karen era a pessoa mais indicada para fazê-lo, até porque havia assumido tal compromisso junto a Vito. Karen aceitou, de pronto. Junto de Marcos, adentrou o hospital municipal e, ao serem conduzidos à enfermaria coletiva onde estavam os pacientes aidéticos, puderam confirmar toda a pungente extensão do drama que advém da AIDS. Ali, só havia pacientes considerados terminais, praticamente sem qualquer tipo de assistência oficial, pois poucos enfermeiros aceitavam encargos junto a eles. Não fosse pelo trabalho voluntário de alguns jovens assistentes sociais, inexistiria até mesmo aquele precário atendimento. A higiene a desejar. Vários pacientes estavam em meio a seus excrementos, pois o controle funcional das suas necessidades fisiológicas desaparecera, ou estava prejudicado, como acontece na fase terminal da síndrome. Os pacientes que não estavam prostrados traziam indelével olhar de espanto, de medo, de pavor, mesmo. Médico, Marcos conseguiu dominar-se. Karen, contudo, fraquejou. Apoiou-se no braço dele que, percebendo, encorajou-a. Jesus está conosco e por isso, nada deverá nos impedir de ajudar a Aurélia. E dirigindo-se a uma enfermeira que passou por ali, Marcos indagou por Aurélia. Anita, a enfermeira, sem demonstrar a mínima consideração, demorou a responder. Está por aí, morrendo. Não há nenhum atendimento profissional para esses doentes? Indagou o médico, controlando-se. Não, não há, respondeu desafiadoramente Anita. Só voluntários, que agora estão de férias, ficam por aqui junto desses. Não pôde terminar a frase, pois Marcos indignou-se, reagindo.
Sou médico infectologista e pretendemos remover a paciente. Pois não, doutor, mudou o tratamento, como num passe de mágica. Por gentileza, acompanhe-me. Levado a uma salinha contígua à enfermaria, o que se via punha mostra até onde o ser humano, por vezes, se degrada, ou é degradado, por semelhantes. 3 camas, num ambiente escuro, propositadamente escuro, eram ocupadas por 3 enfermos, confinados, já não mais parecendo gente. Lá estavam despojos putrefatos de 3 pessoas, provavelmente nascidas saudáveis no primeiro dia que viram o sol, e que agora tinham mergulhado nas trevas. Só a misericórdia divina poderia impedir o ensandecimento de quem quer que fosse ali confinado. Aurélie era uma daquelas pessoas. Karen, vendo-a, não conteve uma exclamação de horror. Onde estava aquela doente que vira há alguns dias? Como podia ter chegado àquela horrível situação, com pedaços de carne faltando no rosto? Marcos adiantou-se e sem que Anita ou mesmo Karen indicassem quem era Aurélia, dirigiu-se a ela. Achegou-se à cabeceira, onde insuportável cheiro quase o sufocou. Colocou a mão na testa de Aurélia, que respirava com dificuldade, a longos espaços. A enfermeira não acreditou que alguém tivesse a coragem de encostar naquilo, conforme pensava. Mais espiritualmente que como médico, Marcos percebeu que a mulher estava a pequena distância da fronteira que separa a vida material da espiritual. Acariciou o rosto de Aurélia e orou em voz alta. Divino amigo, por caridade, rogamos que abrace nossa irmã Aurélia, recebendo em seus braços amorosos. Permita, Senhor, que um dos seus mensageiros a acompanhe nesta difícil viagem que ora se inicia para ela. Louvado seja, Jesus amado. Karen e a enfermeira, absolutamente indiferentes quanto à compaixão quando ali tinham adentrado, choravam agora. Aurélia, num último gemido, abriu os olhos e não viu Marcos e as 2 mulheres, mas, sim, uma luz que se aproximou dela e a envolveu, proporcionando-lhe paz. Era seu anjo da guarda. Sua desencarnação foi serena. A enfermeira, que jamais contara a quem quer que fosse as estranhas visões que tinha sempre que estava ali, viu a luz também. Não teve a menor dificuldade em entender que a luz era resultante da prece feita por Marcos e proveniente do mundo espiritual. Sendo a primeira vez que assistiu a um daqueles pacientes desencarnar com suavidade, sentiu no íntimo brotar piedade pelos outros, que não tardariam a ir se encontrar com Aurélia. Talvez seja bom fazer uma prece toda vez que um deles estiver à beira da morte, pensou. Homologando as suspeitas que tinham seus parentes de que era médium vidente, tão logo teve esse pensamento Violetes e me viu também. Sorrimos para ela. Levou a mão à boca, abafando um grito de espanto. Fizemos um gesto fraternal, acalmando-a. Ver-nos, para ela, naquele instante teve o efeito de uma ordem de Deus, para que nunca mais deixasse de orar pelos pacientes a seu cargo. Aurélia era órfã de pai e mãe e tinha poucos parentes. Gino tomou todas as providências para o féretro. Não teve a menor dificuldade em convencer seus pais a comparecerem ao enterro, realizado com discrição. Apenas uma tia de Aurélia foi ao enterro, a que estava cuidando provisoriamente das 2 crianças dela. No velório, Gino apresentou Karen a seus pais, informando ser assistente social da usina, que vinha assistindo a Aurélia há algum tempo, a pedido de Vito. Desde que iniciara suas atividades na usina, Karen trabalhava no ambulatório, por ordem de Gino. O ambulatório, já então apto a ser usado, aguardava apenas os assistidos, que não tardaram. Sem qualquer cerimônia de inauguração, conforme ordens de Gino, em menos de uma semana a creche já possuía mais de 30 criancinhas. Também nessa primeira semana, 2 partos foram realizados ali, precariamente, pela urgência.
Nesse interim, Marcos providenciou o exame sanguíneo nos dois órfãozinhos, filhos de Vito e Aurélia. Gino, mais dedicado ao atendimento a Vito do que aos negócios administrativos do Grupo Orep, poucas vezes esteve com Karen. E, mesmo nessas poucas vezes, de forma superficial, Marcos visitava diariamente o lar dos Orepes, examinando o estado de Vito. Para ele, era inexplicável o que fizera aquele paciente ter seu estado mórbido estacionado. Muitas vezes, Marcos surpreendia Gino ao lado do irmão, lendo, em voz alta, trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Só pode ser milagre, pensava. Comentou com Gino que era admirável o fato de o irmão estar resistindo, só podendo atribuí-lo ao tratamento espiritual que recebia naquele lar. Interessando-se pelo Espiritismo, Gino emprestou-lhe um exemplar de O Livro dos Espíritos, explicando que aquele, lançado em 1857 na França, havia sido o primeiro dos 5 livros básicos da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Marcos, em 2 dias, leu a obra quase toda. Em visita médica a Vito, confessou a Gino que estava vivamente impressionado com o que conseguira aprender dos fundamentos filosóficos espíritas. Nessa oportunidade, Gino convidou a assistir uma reunião mediúnica no centro espírita que presidia. Explicou ao amigo que o convite estava sendo feito sob forte intuição, pois para ser participante daquelas reuniões sempre era norma haver uma preparação doutrinária. Marcos aceitou, um tanto por curiosidade e outro tanto porque cada vez mais se intrigava com a eficácia do tratamento espiritual dispensado a Vito. Marcos foi ao centro espírita desarmado de quaisquer preconceitos, mas com a mente atenta aos menores detalhes. Testemunhou o desprendimento dos médiuns, possibilitando o amparo de vários espíritos sofredores. Gino havia explicado que a reunião mediúnica espírita tem por finalidade esclarecer os espíritos desencarnados que vagueiam pelo mundo espiritual desorientados ou com ideias fixas. Tais espíritos, invariavelmente em estado de necessidade, são trazidos por decisão de protetores celestiais, desde que demonstrem vontade de melhorar ou arrependimento de algum erro. Por vezes, também, são conduzidos espíritos recalcitrantes, de má índole, insensíveis ante os males que causam a encarnados, aos quais odeiam ou dos quais se tornam vingadores. Em ambos os casos, porém, todas as decisões têm por base a lei de justiça-merecimento dos atendidos. Mesmo no segundo caso, nos quais aparentemente não há mérito para o auxílio, são buscados créditos morais ao longo das incontáveis vidas, mesmo nas mais remotas, que todos temos. Antes da reunião, Gino prestou alguns esclarecimentos a Marcos, informando ao amigo que os médiuns que emprestam seus órgãos vocais a esses espíritos são denominados psicofônicos, já os que os esclarecem são os esclarecedores, também chamados de doutrinadores, os que veem espíritos, são videntes, os que ouvem vozes espirituais, são audientes, são chamados psicógrafos aqueles que escrevem as mensagens advindas do além, de forma consciente ou mecânica. Explicou ao amigo que tais denominações referiam-se às mediunidades mais comuns, havendo muitas outras. Marcos louvou intimamente a pontualidade para o início da reunião, bem como, no seguimento, a disciplina das manifestações espirituais, inexistindo histeria, gritos ou gestos violentos. Nos diálogos entre desencarnados e encarnados, se o tom dos primeiros era de angústia ou revolta, dos segundos era de respeito, tolerância e amizade. Mas o que mais o impressionou foi a lógica dos esclarecimentos sobre vários aspectos, ratificando o que havia lido em O Livro dos Espíritos, conquanto apresentado com outras palavras, continuidade da vida após a morte, justiça de Deus, segundo a qual só é sofredor aquele que se afasta do bem, multiplicidade de vidas terrenas, isto é, reencarnação, valor do perdão das ofensas, ensejando paz ao ofendido, eficácia da prece, não apenas nos momentos difíceis, mas sempre.
Marcos, duvidando de início da autenticidade das comunicações das almas do outro mundo, levou um grande susto, talvez o maior de toda a sua vida, quando, já no final dos trabalhos, um espírito, por meio de um médium, chamou pelo nome. Marcos, quanta alegria em revê-lo! Quando desencarnei, naquele acidente, estávamos no meio do caminho, continuou o espírito. Marcos lembrou-se que um colega, grande amigo, Natanael, havia desencarnado antes de se formar médico, num acidente com motocicleta. Fui trazido aqui pela bondade de Jesus, disse o espírito,